Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do canal Zanaela. Eu sou o Kennedy e a partir de agora nós vamos estudar os capítulos de terceiro NEF de 12 ao 16. Para você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, né? Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixe seus comentários, se caso você goste da aula ou caso precise de alguma coisa que nós precisamos melhorar. Por favor, compartilhe aí com a gente que nós vamos estar lendo os comentários e melhorando e aprimorando. E também comentando aí com vocês aí como foi a aula, tá bom? Então vamos lá para a aula. Nós vamos estudar hoje o capítulo 12 a 16. Aqui no capítulo 12, Jesus Cristo, ele chama os 12, ele dá a autoridade do sacerdócio para eles e fala que eles, a partir daquele momento, têm o poder para poder batizar as pessoas, tá bom? Então ele fala das bem-aventuranças, que a lei foi cumprida nele, né? Ele cumpriu a lei. Ele também dá a nova lei aos nefitas ali, ele explica a nova lei aos nefitas, tá bom? Então vamos ler aqui no versículo 12, no capítulo 12, melhor dizendo, aqui no capítulo 12, versículo 1 e 2, né? Diz o seguinte: E aconteceu que, após ter dito essas palavras a Nefe e aqueles que tinham sido chamados, ora, eram 12 os que haviam sido chamados e haviam recebido poder e autoridade para batizar. Eis que Jesus estendeu a mão à multidão e clamou, dizendo: Bem-aventurados sois vós, se derdes ouvidos às palavras destes 12 que escolhi dentre vós, para exercer o ministério junto a vós, e ser vossos servos, e a eles dei poder para batizar-vos com água. E após haver sido batizado com água, eis que eu vos batizarei com fogo e com o Espírito Santo. Portanto, bem-aventurados sois, se credes em mim, e fordes batizados depois de haveres visto e saberes que eu sou. E outros sim, mais bem-aventurados são os que acreditam em vossas palavras, porque testificareis que me vistes e sabeis que eu sou. Sim, bem-aventurados são os que creram em vossas palavras e humilharam-se profundamente e foram batizados, porque serão visitados com o fogo e com o Espírito Santo e irão receber a remissão de vossos pecados. Então Jesus Cristo, ao chamar os 12 ali, discípulos, ele começa a falar que eles têm o poder para poder batizar. Serão abençoados aqueles que derem ouvidos às suas palavras, né? E eles irão ser batizados e receberão o Espírito Santo, serão batizados com fogo, como Jesus Cristo simboliza aqui, tá bom? Então, a partir daquele momento ali, aqueles 12 discípulos, eles podem realmente realizar as ordenanças de batismo, tá bom? E também a ordenança de dar o Espírito Santo. Jesus Cristo, ele começa a falar das bem-aventuranças, né? De todas aquelas bem-aventuranças que ele falou lá em Israel, ele também fala aqui nas Américas. E a partir desse momento aqui, todas aquelas pessoas que realizam um ato ou alguma ação, eles são abençoados por isso, né? Eu vou ler somente um aqui para a gente ter uma noção de como é essa bem-aventurança, tá bom? Mas eles estão descritos lá no versículo 3 até o 12 do capítulo 12, tá bom? Diz o seguinte aqui, ó. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? Então, tem mais aqui, né? Então, nesses versículos de 3 a 12 são várias bem-aventuranças. Então, cada ação que nós estamos, o Senhor ele dá uma bênção, né? Ele fala que bem-aventurados os misericordiosos, que eles alcançarão misericórdia, né? Então, nós temos que ser misericordioso uns com os outros, pois Jesus Cristo ele foi misericordioso conosco. E quando nós somos misericordiosos com alguém, ele fala que nós também receberemos misericórdia, né? E no outro ele falou que o puro de coração verá a Deus, né? Então, se nós buscarmos fazer as coisas do Senhor, guardarmos seus mandamentos, sermos retos, nós veremos a Deus, né? Isso é real, tá bom? Isso foi Jesus Cristo que disse. E aqui nos versículos 13 e 14, irmãos, Jesus Cristo ele vai falar a respeito de nós sermos o sal da terra e a luz para o mundo, né?
Em verdade vos digo, eu vos concedo serdes o sal da terra. Mas se o sal perder seu sabor, como será a terra salgada? O sal, então, para nada mais prestará, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Em verdade vos digo que eu vos concedo serdes a luz deste povo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, irmãos, o Senhor ele fala que nós temos que ser como o sal. O sal ele dá sabor ao alimento, né? Às vezes comer um alimento sem sal, aquela coisa, né, sem gosto, não fica bom, né? Mas quando você põe o sal ali, ele dá sabor ao alimento, ele fica gostoso, né? Então Jesus Cristo ele faz essa analogia para que nós possamos ser como um sal, né? Ter sabor, ou seja, nós precisamos ser valentes naquilo que nós aprendemos. Nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor. E assim nossa luz brilhará. E aqueles que estão ao nosso redor, eles irão ver que a luz que está emanando de nós é algo bom e desejar ter essa luz que nós estamos tendo. Então, por isso Jesus Cristo fala que se nós não temos isso, né, se nós não tivermos o sabor, o sal, para nada mais serve, a não ser para ser jogado fora, né? Então, quando ele fala isso, ele quer dizer que nós precisamos guardar os mandamentos de Deus, ou nós não poderemos entrar no reino celestial. Nós não poderemos receber as bênçãos de Deus. E nossa luz não vai se acender. Ela realmente se apagará. Pois aqueles que estão ao nosso redor não enxergará a luz brilhando em nós, pois nós não temos os mandamentos vivos em nós. Nós não guardamos os mandamentos, e com isso, no lugar de luz, acaba tendo escuridão, né? Ou trevas, não há luz, brilho em nós. Por isso nós somos o sal da terra, e nossa luz brilhará para as nações, tá bom? E Jesus Cristo, ele fala que ele cumpriu a lei, né? A lei de Moisés, né? Então ele fala aqui no 17 e também do 17 ao 19, ele diz o seguinte: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim para destruir, mas para cumprir. Pois em verdade vos digo que nenhum jota ou tio foi omitido da lei, mas em mim toda ela cumprida. Eis que vos dei a lei e os mandamentos de meu Pai, a fim de que acrediteis em mim e de que vos arrependais dos vossos pecados e de que venhais a mim com um coração quebrantado e um espírito contrito. Eis que tendes os mandamentos diante de vós e a lei está cumprida. Então Jesus Cristo, ele cumpriu a lei. Ele não veio para destruir a lei, muito pelo contrário. Tudo que foi testificado pelos profetas aconteceu, né? Ele veio e fez. Nos versículos 20 até o 45 desse capítulo, ele vai dar a nova lei, né? Então ele vai explicar todos os mandamentos que nós devemos cumprir, né? O que for o mandamento antigo, ele aumenta, né? Nós vamos dizer que alguns mandamentos ele aumenta. Eu vou ler um aqui para vocês, só para vocês entender como a lei de Jesus Cristo ela tornou-se maior, tá bom? Ele fala: seja porém vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passar disto é maligno. Eis que está escrito, olho por olho, dente por dente. Digo-vos, porém, que não resistai ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Né? Então, na lei antiga, era olho por olho, dente por dente. O Senhor agora fala que se alguém bater na sua face direita, ofereça também à esquerda. Né? Olha como mudou, como aumentou isso, né? Então não era mais, né, se você me bater, eu vou bater, eu vou devolver também, né? Então não era mais alguma coisa mais física, mas agora mais espiritual, né? Então o Senhor ele fala que as pessoas elas não podem agir de uma forma humana aqui, né? Então nós temos que
alguém, né, vamos pegar essa situação de alguém agredir você e você respirar fundo e oferecer a outra face, né? Então você acaba tendo ali uma ponderação de quem você é e do que você acredita. Então a ira, o ódio não é uma coisa que o Senhor ele preza mais, tá? Agora, a partir de agora, nós temos que ter um autocontrole, né? E o Evangelho de Jesus Cristo nos proporciona isso, tá bom? Então, é por isso que a lei de Jesus Cristo ela é maior do que a lei de Moisés, tá bom? A partir de agora, a lei ela foi estabelecida por Jesus Cristo e aumentada a nossa condição perante a lei de Moisés. E Jesus Cristo, ele fala aqui, isso nos versículos 46 até o 48, ele diz assim: portanto, essas coisas da antiguidade que se acharam sob a lei, em mim foram todas cumpridas. As coisas antigas são passadas, e todas as coisas foram renovadas. Portanto, quisera que fosses perfeito, assim como eu, ou como o vosso Pai, que estás nos céus, é perfeito. Então Jesus Cristo ele fala que as coisas antigas elas foram renovadas, né? Então ela não deixou de existir, mas elas foram aumentadas, né? Ela deixou a ter uma responsabilidade maior do que era antes, né? Então Jesus Cristo ele nos dá essa visão de que a lei ela foi cumprida e porém a lei também ela da agora para frente ela foi renovada. E cabe a nós ser perfeito como Ele ou como nosso Pai que está no céu, né? Então, a perfeição, ela, a partir do momento que nós temos o conhecimento, que nós aprendemos o Evangelho de Jesus Cristo, a partir dali nós começamos a nos aperfeiçoar. Não significa que isso vai ser de um dia para a noite, mas isso vai ser um processo que se inicia a partir do conhecimento da lei de Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos para o capítulo 13. Tá bom? Aqui nesse capítulo, Jesus Cristo vai falar sobre o jejum, sobre as ofertas, né? Ele vai falar realmente a maneira correta de orar. Vai falar onde está o seu coração, aí está o seu tesouro, tá bom? Ele também vai falar que nós não podemos adorar dois senhores, ou é um ou é outro, tá bom? E nós precisamos também buscar o reino de Deus, que as coisas serão acrescentadas. Então vamos lá. Então vamos ver o que está dizendo aqui nos versículos. Eu gostaria de falar esses versículos, que aqui vai falar sobre o jejum, tá bom? Eu gostaria de pegar um ponto aqui. Eu vou começar lendo primeiro os versículos 16 a 18 e depois eu volto de 1 a 4, tá bom? Aqui no 16 diz assim: ademais, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto para que os homens pareçam que jejuam. Na verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lave o rosto, a fim de que não pareça aos homens que jejuais, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto, recompensar-te-á abertamente. Então, é bem claro isso aqui, né? Nós não podemos jejuar, que foi? Eu estou jejuando, estou com fome, estou com sede, sabe? Então, nós não podemos ter esse tipo de atitude. Claro que nosso corpo, ele sente quando nós temos ausência de alimento e água, né? Então, ele sente essa ausência. Mas o nosso espírito, ele é forte. Então, nós podemos ir lá, como Jesus Cristo, ele já nos dá a dica aqui. Você vai lá, lava o teu rosto, né? Lava a tua cabeça ali. Né? E quando a gente faz isso, a gente tem um sentimento melhor, né? De resistência. E não podemos transparecer aos homens que nós estamos jejuando. Claro, nós sabemos que todo primeiro domingo do mês é nos aconselhado a fazer jejum. Então, nós basicamente sabemos que os membros da igreja estão jejuando. Mas nós não podemos sair aí aos quatro cantos dizendo que estamos em jejum. Isso é uma coisa muito pessoal entre você e Deus, tá bom? Entre eu e Deus. Então, nós temos que procurar fazer a vontade do Senhor e também de maneira sagrada, de maneira como Ele nos orientou, tá bom? Nós sabemos que ao jejuarmos, nós nos abstemos de água e também de alimento.
por um período de 24 horas. Claro que nós temos algumas condições específicas de alguns irmãos que não podem ficar todo esse período. Aí vai de cada pessoa fazer o período que sua saúde permite, tá bom? Mas, de forma geral, 24 horas normalmente nós fazemos isso, tá? Quando nos abstemos desses alimentos, né, nós fazemos uma oferta no envelope ou agora na internet, né, que a gente pode ir lá preencher nossa papeleta pela internet. E nós fazemos uma doação de pelo menos 2 refeições, essas 2 refeições que nós ficamos sem nos alimentar. Isso fala para nós sermos generosos, né, dentro dessa oferta. Lembra que eu falei que eu iria falar sobre as escrituras de 16 até o 19, e depois eu iria ler de 1 a 4? Então eu vou ler agora 1 a 4 para vocês entenderem o que eu quero dizer a respeito dessas ofertas, tá bom? E aqui no versículo de 1 a 4 diz o seguinte: em verdade vos digo que gostaria que desseis esmolas aos pobres, mas guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para seres vistos por eles. De outra forma, não recebereis galardão algum de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, derdes esmolas, não toqueis trombeta diante de vós, como fazeis os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que tuas esmolas sejam dadas em segredo a teu Pai que vê em segredo, recompensar-te-á abertamente. Né? Então, quando nós ficamos essa ausência, né, nós doamos essa oferta, né, para alimentar os pobres, ou até mesmo a nós mesmos quando precisarmos, pois nós temos um líder eclesiástico, que é o bispo ou o presidente do ramo, que é responsável por administrar essa ajuda, né, àqueles que são necessitados, tá bom? Então, quando nós ofertamos isso, é muito sagrado, entre você e Deus, né? Você vai fazer ali a sua oferta, tá bom? E somente você, o Pai Celestial, e aqueles irmãos que estão lançando essa oferta que você doou, que vão ficar sabendo, tá bom? Você não vai sair lá pela ala, olha, hoje eu fiz uma oferta de jejum, de tanto, né? Aquelas irmãs, as pessoas vão olhar para você, vão ouvir o que você está dizendo, e esse é seu galardão. Você não vai receber mais nada. Então é isso que Jesus Cristo está dizendo. Então, quando nós fazemos nossa oferta em secreto, né, o Senhor nos abençoará abertamente, nós seremos abençoados. Então, quando nós fazemos nossa oferta de jejum, é uma coisa muito sagrada. É entre você e o Senhor, tá bom? Nós sabemos que o alimento que nós deixaríamos de doar, nós vamos doar à igreja para abençoar os pobres, os necessitados. Então, pode ser eu um dia necessitado também. Eu vou lá até o meu bispo e vou pedir a ajuda dele, tá bom? Mas, quando nós ofertarmos isso, que seja muito, muito, muito entre você e o Senhor, algo muito sagrado, tá bom? Não pode ser público, tem que ser em secreto, tá bom? Entre você e o Senhor, tá? Jesus Cristo também vai nos ensinar a respeito da oração, tá bom? A oração é algo muito importante que nós temos que fazer diariamente, pelo menos ali, né, 3 vezes ao dia, né? Quando você acorda pela manhã, quando você vai ali alimentar-se, né, você fazer a oração, né? E quando você vai dormir, né? Você dorme ali e você faz oração ao Senhor pedindo a proteção necessária para você, tá bom? Então, pelo menos ali 3 orações ao dia nós fazemos, pelo menos, né? E Jesus Cristo ele vai falar a respeito disso, como nós devemos orar, tá bom? Aqui nos versículos 7 e 8, Jesus Cristo ele fala o seguinte: vós, porém, quando orardes, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejais, pois, semelhante a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos lhes peçais. Então, nós não podemos usar vãs repetições, né? Então, eu falo muito com meu filho, né? Que às vezes ele tem uma oração muito repetitiva, então ele precisa melhorar isso, né? E ele tem melhorado, né? Então, cada um de nós temos que saber
a maneira de orar ao Senhor. Então, primeiramente, nós oramos chamando a Deus, nosso Pai Celestial, né? Nós agradecemos ao Senhor pelas coisas que Ele nos dá, nos abençoa. Nós pedimos o que precisamos ao Senhor, tá bom? E nós encerramos em nome de Jesus Cristo, amém. Né? Então, o que agradecer? Bom, cada um sabe, né, o que de bom tem acontecido na sua vida. E o Senhor, e ao Senhor nós agradecemos as coisas que Ele faz por nós. E o que nós pedimos ao Senhor? Todos nós temos necessidades das bênçãos do Senhor. Então, cada dia é um dia diferente. E cada dia nós precisamos da proteção do Senhor. Então, nós podemos pedir proteção, saúde, então, em coisas que nós podemos pedir para o Senhor. Mas quando o Senhor fala para nós não usarmos em vã repetição, é fazer aquela oração decorada, né? Todo dia, né? Então, é isso que ele está querendo dizer. Então, mas eu posso pedir proteção todo dia? Pode. Como um dia eu falei, né? Nem todo dia é igual ao outro. Que a gente sai para trabalhar todos os dias, né? Mas não pode ser uma coisa mecânica, né? Uma coisa, um padrão, né? Decorado, né? As nomenclaturas, né? Os nomes decorados. Então precisa haver ali também uma conversação com o Senhor. Ele sabe, como a Escritura disse, antes que você peça, Ele sabe a sua necessidade. Então nós precisamos orar ao Senhor com o coração aberto, com real intenção, né? Expor as nossas necessidades, agradecer as bênçãos que Ele nos deu. Então sim, cada dia você vai ter uma conversação diferente com o seu Pai Celestial, com o nosso Pai Celestial. E assim nós temos uma oração, tá bom? Então é isso que Jesus Cristo quer dizer. Nós temos que ter uma conversação com Jesus Cristo. Nós temos que ter uma conversação com o Pai Celestial, e não algo decorado, tá bom? Jesus Cristo também ensina a respeito de onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro, tá bom? Então aqui nos versículos 19 até o 21 diz o seguinte: Não entesoureis para vós tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, né? Aí existe aquela pergunta, né? Poxa, mas eu não posso conquistar e ter minhas coisas, né? Quer dizer que se eu comprar uma casa, um carro, procurar ter uma poupança, eu não posso? Não é isso que Jesus está dizendo, tá bom? Ele não está dizendo isso, tá? Ele está dizendo que as coisas que você precisa, elas vão ser dadas. Sabe como? Deixa eu ler aqui para vocês Mosias 2, né, no capítulo 2, no versículo 41. Só para vocês entenderem o que Jesus Cristo quer dizer a respeito disso, tá bom? Ele diz o seguinte: ainda mais quiseres considerar seu estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, aqueles que guardam os mandamentos de Deus estarão num estado feliz. E olha as consequências disso. Pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais. Eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu, para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Lembrai-vos de que essas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus as disse. Né? Então, veja bem, quando nós guardamos os mandamentos de Deus, né, nós seremos abençoados espiritualmente e materialmente. Então, aonde está nosso coração? Em guardar os mandamentos de Deus. E logo seremos abençoados por guardar esses mandamentos. Ou seja, nós conquistaremos também bens materiais e também bênçãos espirituais. Mas olha a diferença de que você fazer de tudo para um bem material e deixar as coisas do Senhor de lado. Você não lê a Escritura, você não guarda os mandamentos, você está focado em conquistar um bem material e se esquece de Jesus Cristo, se esquece do Pai Celestial. E todos os ensinamentos dados através dos santos profetas, para você não tem valor. E a sua ênfase em conquistar um bem material é tamanha
que para você só importa chegar a esse objetivo. E as coisas do Senhor você deixa de lado. Aí sim está seu Deus, porque a partir desse momento você começa a se esforçar cada vez mais para conquistar aquele bem material. Seja lá qual for o que você tem feito para isso. Entendeu? Não estou dizendo que você vai conquistar isso ilicitamente, mas você buscando isso corretamente, tá bom? Com o seu esforço e trabalho. Mas isso acaba sendo de maneira que você só foca nessa questão. E em relação ao Senhor, você não lembra dele. Você não busca fazer a vontade dele. Logo, essas bênçãos que Rei Benjamim está falando aqui no capítulo 2, no versículo 41, elas não vão acontecer. Você pode chegar a conquistar seus bens materiais, mas é só isso que você vai conquistar. A sua exaltação no reino celestial, como ele fala lá embaixo, não vai acontecer. Então pense muito bem quando nós vamos conquistar alguma coisa. Que conquiste da maneira do Senhor, guardando os mandamentos dele, e logo você será abençoado, tanto espiritualmente como materialmente. Não sou eu que estou dizendo isso, nem foi o rei Benjamim que disse isso. Ele fala que foi o Senhor Deus que disse. Então, irmãos, o Senhor vai nos ensinar aqui que nós não devemos adorar dois senhores, né? Ou adora um ou adora o outro, tá bom? Então, aqui no versículo 24, no capítulo 13, diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de apegar-se um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, o Senhor, ele fala que assim, quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos que seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Temos que procurar seguir a vontade do nosso Pai Celestial e o seu ensinamento através do teu Filho Jesus Cristo. Quando nós nos propomos a fazer uma coisa que não é condigente com o Evangelho de Jesus Cristo, nós nos propomos a estar seguindo a Satanás, né? Deixamos de guardar os mandamentos. E depois querer fazer correto de novo. Não dá para fazer. Ou você faz as coisas certas, ou você não faz. Tá bom? Então, isso é o que Jesus Cristo está querendo dizer. Então, nós temos o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, temos o conhecimento dos mandamentos, ok, procurar e cumpri-los. Quando não fazemos isso, nós não estamos seguindo a Jesus Cristo, nós estamos seguindo a Satanás. Então, é isso que ele está querendo dizer. Não dá para você seguir os dois. Guardo os mandamentos um pouco, depois eu não guardo, não guardo. Não dá para fazer isso. Porque você não vai ter essa exaltação. Tá bom? Jesus Cristo, ele fala que nós seremos abençoados e ter exaltação se nós guardarmos os mandamentos. Ele não fala se guardarmos parcialmente os mandamentos. Ele não está falando isso. Tá bom? Nós temos que guardar todos os mandamentos. Não é parte deles, tá? Então temos que agradar todos. É por isso que nós não podemos agradar a dois senhores, tá bom? E para finalizar, irmãos, aqui no versículo 33 e 34, o Senhor diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã se preocupará com suas próprias coisas. Basta a cada dia o seu mal. Né? Então, nós temos que procurar o reino do Senhor. Né? Isso é o que nós queremos. Nós voltarmos à presença do nosso Pai Celestial, né? E fazer do nosso máximo aqui na Terra, e as coisas serão acrescentadas. Nós seremos abençoados também, né? E materialmente também, espiritualmente também, como diz o rei Benjamim, tá bom? Então nós temos que buscar o reino do Senhor, nos esforçar ao máximo para guardar os mandamentos. As outras coisas serão acrescentadas. Então as outras coisas, irmãos, elas serão acrescentadas, tá bom? Então nós precisamos buscar o reino do Senhor, tá bom? É isso que nós devemos fazer. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, tudo dá certo. Então nós vamos agora para o capítulo 14, tá bom? E aqui no capítulo 14, Jesus Cristo vai falar sobre não julgar, tá? Vai falar também, se nós queremos receber o bem, então nós devemos também fazer o bem.
dos falsos profetas, tá bom? E também a importância de o homem ser prudente, tá bom? De ele ser sábio, tá bom? Então vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 5. No 14 diz o seguinte: Então aconteceu que após ter dito essas palavras, Jesus de novo se voltou para a multidão e tornou a abrir a boca e disse-lhes: Em verdade vos digo, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgado, e com a medida com que medir a vós. Porque reparas no argueiro que está no olho de teu irmão, mas não atentas para a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro de teu olho, eis que tens uma trave em teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então enxergarás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então esse mandamento, irmãos, de não julgar, ele é uma pedra de tropeço de muitos membros da igreja. Por que eu falo isso? Né? Porque todo esse tempo que eu tenho de igreja, eu me batizei com 12 anos de idade, já se vão aí 26 anos de membro da igreja. Esse mandamento eu tenho visto um certo descuido em relação a ele, né? E é por coisa boba, né? Às vezes você faz um comentário de alguém aqui, um comentário de outra pessoa ali, desnecessário, né? A gente tem uma facilidade muito grande de apontar o erro dos outros, né? Então, quando Jesus Cristo fala que primeiro tira a trave do nosso olho, ou seja, olha para nós mesmos, né? Então, será que eu estou bem? Será que eu posso ajudar meu irmão a ficar bem? São coisas que nós temos que pensar antes de falar da pessoa, de outra pessoa. Nós temos que tomar cuidado com esse mandamento, porque no final ele também vai pesar. Nós temos que guardar todos os mandamentos, inclusive o mandamento de não julgar. Então, às vezes nós temos um líder que nós não gostamos, ou nós não temos um certo apoio a ele, enfim, né? E às vezes acabamos comentando coisas que nós não deveríamos, né? Falando de um líder, de assuntos, de coisas, de ações, e transformamos isso num julgamento, né? Ninguém é perfeito. Lembra que eu falei no começo? Nós estamos no processo de aperfeiçoamento. E os líderes também estão se aperfeiçoando, não são perfeitos. Mas se nós primeiro temos uma ação de apoio e ajuda, é melhor do que uma condição de julgamento e disseminação dessas conclusões que nós temos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá bom, irmãos? Esse é um mandamento que Jesus Cristo ele vai nos cobrar muito, e por isso ele fala bem claramente aqui, né? Primeiro cuide de você, para depois você cuidar do seu irmão, tá bom? Dando continuidade aqui, irmãos, no versículo 12 ao 14, ele fala o seguinte: Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontrarão. Então, irmãos, nós temos que procurar ter boas ações, né? Se nós queremos que façam coisas boas para nós também temos que fazer boas obras ou boas coisas para as pessoas também, para os homens, né? Como fala a Escritura. Porque o caminho é estreito e apertado, né? Então poucos hão de entrar por esse caminho. Então, com boas obras, com boas ações, nós conseguiremos realizar muitas coisas, tá bom? Então é importante que possamos fazer as coisas que o Senhor nos pede, tá bom?
Aqui no capítulo 14, nos versículos 15 a 17, o Senhor vai falar dos falsos profetas, tá bom? Diz o seguinte: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos vorazes. Por seus frutos os conhecereis. Colhem os homens uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda boa árvore produz bons frutos, uma árvore má produz frutos maus. Então o Senhor ele fala que um verdadeiro profeta, ele tem seus frutos, né? Então o Senhor ele nada faz aqui na terra sem um profeta, né? Como diz lá em Amós 3:7, no Velho Testamento, né? Que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então o profeta de Deus, ele recebe as instruções do Senhor. E quando ele recebe as instruções do Senhor, ele age da maneira do Senhor, tá bom? Então, ele recebe uma designação, ou uma obra a realizar, ou alguma coisa a fazer, que vai provar que ele é um profeta de Deus. Ou seja, o Senhor ele dá o profeta nas nações, mas ele também prova que ele é um servo dele, que é um profeta dele, tá bom? Então, nós podemos ver os históricos das dispensações anteriores, né? Cada profeta ele teve ali os seus feitos, tá bom? Então nós pegamos Joseph Smith, ele recebeu as placas do livro de Mórmon, tá? Então as placas do livro de Mórmon não foi ele que escreveu, tá bom? Foram os profetas que viveram aqui nas Américas 600 anos antes de Cristo e 400 anos depois de Jesus Cristo. Então Joseph recebeu essas placas e traduziu pelo poder e dom de Deus. Moisés, ele tirou o povo do Egito. Olha que a nação egípcia naquela época era a nação mais poderosa. Então ela tinha os hebreus em cativeiro, né? E Moisés, o Senhor, ele foi lá e libertou, né? Todos os feitos que Moisés fez, né? Mostram que Deus estava com ele, né? Então, cada profeta, o Senhor, ele vai dar aí a sua responsabilidade necessária para que esses profetas realizem suas obras, tá bom? Então, essa é a maneira de nós reconhecermos um profeta, pelos seus frutos, né? Se ele produz bons frutos, ele é um bom profeta. Se ele não produz fruto nenhum ou produz maus frutos, não é um verdadeiro profeta, é um falso profeta. Então é dessa forma que o Senhor nos instrui em relação ao verdadeiro profeta, tá bom? E aqui no versículo 24, o Senhor ele fala sobre um homem prudente, né? Então vamos ler aqui. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu compararei a um homem prudente, que edificou sua casa sobre uma rocha. Então, todos nós recebemos as instruções do Senhor, recebemos os mandamentos do Senhor, e ao recebermos isso, e ao praticarmos isso, ao vivermos de acordo com os seus ensinamentos, nós somos comparados a um homem prudente, tá bom? Então, lembra daquele hino da primária lá, o sábio e o tolo, né? Então, aquele que edificou a casa sobre a rocha, quando desceu a chuva, a enchente não levou, né? Agora, aquele que edificou a sua casa sobre a areia, né? Logo quando veio a chuva, desceu a enchente e levou a casa embora, né? Então, nós devemos ser sábios, né? Aprender o Evangelho de Jesus Cristo, compreender, buscar um testemunho se nós não temos, e ao ter o testemunho disso, nós devemos ser fiéis e perseverar até o fim. E assim nós teremos as bênçãos terrenas enquanto vivos aqui na terra e as bênçãos da exaltação depois desta vida, tá bom, irmãos? Capítulo 15 de 3º Nef, tá bom? Aqui nos versículos que nós estudaremos, Cristo vai explicar, né, que a lei novamente foi cumprida, pois tinha alguns nefitas que tinham dúvida, tá bom? Também ele vai falar de outras ovelhas, tá bom? De outras tribos, além das nefitas. E também que o povo de Israel não compreendeu a respeito dessas ovelhas, tá legal? Então, vamos lá. Aqui no capítulo 15, de 2 a 5, e o versículo 8 e 9, né, eu gostaria de ler isso aqui, que Cristo ele explica aos nefitas que a lei foi cumprida, né? Alguns não tinham entendido, estavam ali meio com dúvidas em relação à lei de Moisés, o que aconteceria com a lei de Moisés. Cristo ele deixa bem claro aqui, tá bom? Vamos ler aqui nos versículos 2 a 5 e 8 e 9, diz o seguinte:
E aconteceu que após ter dito essas palavras, Jesus percebeu que entre eles havia alguns que se haviam maravilhado e perguntaram-se o que desejava ele com respeito à lei de Moisés, porque não compreendiam a afirmação do que as coisas antigas haviam passado e todas as coisas haviam se tornado novas. E ele disse-lhes: Não vos maravilheis por ter declarado que Não vos maravilheis por ter eu declarado que as coisas antigas passaram e todas as coisas tornaram-se novas. Eis que vos digo que a lei dada a Moisés foi cumprida. Eis que eu sou aquele que deu a lei, e eu sou aquele que fez convênio com o meu povo Israel. Portanto, a lei se cumpre em mim, porque eu vim para cumprir a lei. Consequentemente, ela tem um fim. Então, Jesus Cristo estava falando isso para eles, que a lei, eles estavam um pouco maravilhados com as coisas que Jesus Cristo falou e não entendeu muito bem o que se daria com a lei de Moisés. A lei ela foi cumprida, como ele falou, eu dei a lei e ela se cumpriu em mim. E no versículo 8 e 9 diz o seguinte: Porque eis que o convênio que fiz com o meu povo ainda não se cumpriu completamente, mas a lei que foi dada a Moisés tem seu termo em mim. Eis que eu sou a lei e a luz. Confiai em mim, perseverai até o fim, e vivereis, porque aquele que perseverar até o fim, darei a vida eterna. Então ele deixa isso bem claro para eles, que não, a lei de Moisés foi cumprida, mas o convênio, nem tudo ainda foi cumprido. A gente sabe que ainda tem muita coisa a ser cumprida dos convênios com a casa de Israel, tá bom? Mas a lei de Moisés em si, ela foi cumprida em Jesus Cristo. E a partir dali ele deu a nova lei, como nós estudamos no capítulo anterior, tá bom? E aqui nos versículos 15 e 17, Jesus Cristo ele vai testificar aos nefitas que ele tinha falado desse povo, deles no caso, lá em Israel. Porém, o povo de Israel na época não compreenderam o que ele estava falando deles, E Jesus Cristo foi proibido pelo Pai Celestial de dar mais detalhes a respeito do povo que estavam aqui nas Américas, tá bom? Então, a única coisa que Jesus Cristo disse a ele é que eles tinham outras ovelhas que não eram daquele aprisco, mas que também convinha ter um pastor aí, e que eles iriam ouvir sua voz, Mas eles não entenderam que seria o povo nefita, o povo que estava aqui nas Américas. Eles entenderam que eram os gentios, mas não eram os gentios, tá bom? Então, quando Jesus Cristo fala isso a eles, está relatado lá em João capítulo 10, 16, tá bom? Então lá Jesus Cristo ele fala que a respeito dessas ovelhas que não eram daquele aprisco, mas também convinha a ele visitá-las e que eles iriam ouvir a voz dele, tá bom? E aqui no 17 e 18, Jesus Cristo diz o seguinte: que tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também devo conduzir estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E agora, por causa de sua obstinação e incredulidade, não compreenderam minha palavra. Portanto, o Pai me ordenou que nada mais lhes dissesse a respeito disso. Então, quando Jesus Cristo estava falando isso para eles lá, eles não compreenderam, pela obstinação, a dureza de coração deles lá. Iniquidade que eles viviam, eles não quiseram dar ouvido a essas coisas. Então, o Senhor não deu o Senhor dar mais detalhes. O Pai Celestial falou que era só aquilo e pronto, tá bom? Então, eles não compreenderam, eles achavam que eram os gentios e não tiveram uma boa compreensão das coisas que Jesus Cristo estava ensinando, tá bom? E aqui no versículo 20, para nós finalizarmos, o Senhor diz o seguinte: Em verdade vos digo outra vez que outras tribos foram deles separadas pelo Pai, e é por causa de sua iniquidade que delas nada sabem. Ou seja, as outras tribos também foram separadas ali, dos judeus, eles não viviam de maneira correta, e o Senhor também não permitiu que eles soubessem dessas tribos, tá bom? Então, essas outras tribos, elas existem, elas foram tiradas de lá, mas elas não estão perdidas para o Senhor, tá bom? E para finalizar aqui o nosso capítulo 16, tá bom? Vamos falar um pouco mais sobre essas tribos que Jesus Cristo menciona no capítulo 15, tá? Ele diz o seguinte aqui do 1 ao 3, do versículo do capítulo 16, tá bom? Diz o seguinte: Em verdade vos digo que
tenho outras ovelhas que não são dessa terra, nem da terra de Jerusalém, de qualquer das partes daquela terra circunvizinha, onde estive exercendo o meu ministério. Porque estas a quem me refiro ainda não ouviram minha voz, nem eles me manifestei pessoalmente, em qualquer tempo. Mas recebi mandamento do Pai de ir até eles, e de que ouçam minha voz e sejam contados como minhas ovelhas, para que haja um rebanho e um pastor. Portanto, a eles me manifestarei. Olha que interessante, né, irmãos? Então, o Senhor, ele tem essas pessoas, né? O Senhor, ele tem separado essas tribos, né? E ele fala, e Jesus Cristo fala que o Senhor deu mandamento para ele ir até se manifestar essas ovelhas também. Né? Ou seja, irá ter um rebanho e um pastor, e eles ouvirão a voz de Jesus Cristo também, assim como os nefitas, né, os lamanitas também, que estavam aqui quando Jesus Cristo apareceu nas Américas, tá legal? Então fica bem claro que as tribos perdidas não estão perdidas pelo Senhor, estão perdidas pelo povo judeu, né? E é um pouco nós também, que nós não sabemos onde eles estão. Mas o Senhor sabe onde eles estão, então o Senhor tem cuidado também para que essas pessoas, esses irmãos estejam bem, tá bom? E aqui no versículo 6 e 7, Jesus Cristo fala que o evangelho iria vir aos gentios, né? Os gentios, quem são os gentios? Estou falando de gentios, não expliquei essa palavra, né? Gentios são todos aqueles que não pertencem à casa de Israel, tá bom? Então, quem é a casa de Israel? Todos aqueles que descendem de Abraão, tá bom? O Senhor fez convênio com Abraão e renovou esses convênios com Isaac e Jacó, tá bom? Então, nós sabemos que Jacó teve 12 filhos e aí veio o nome tribos, né? Então, cada filho de Jacó é uma tribo. Então, tem 12 tribos. Então, aqueles que não pertencem a essas tribos, eles são considerados gentios, tá bom? A partir do momento que eles se tornam membros da Igreja de Jesus Cristo, eles se tornam membro da Igreja, eles se tornam membro da tribo, de uma dessas tribos, né? Eles são adotados a uma dessas tribos, né? E aí passam a pertencer então à casa de Israel, tá bom? Beleza, vamos lá. E aí os gentios, eles receberão por quê? Por causa da fé, eles demonstram fé. Então hoje você vê o evangelho sendo propagado no mundo todo, e todas aquelas pessoas estão recebendo isso e aceitando o evangelho, tá bom? Mas o Senhor fala que aqui no 16, no 6 até o 7 é o seguinte: bem-aventurados são os gentios por sua fé em mim, por meio do Espírito Santo, a qual lhes testifica de mim e do Pai. Eis que por causa de sua fé em mim, diz o Pai, e por causa de vossa incredulidade, ó casa de Israel, a verdade chegará aos gentios nos últimos dias, para que a plenitude destas coisas lhes sejam dada a conhecer. Então, a casa de Israel, eles perderam essa oportunidade, na época de Jesus Cristo foi lá levar o evangelho para eles não quiseram. Elas vieram aos gentios por intermédio da restauração, né? A igreja foi restaurada, e aí sim o evangelho foi propagado. Muitos hoje, assim, muitos membros da igreja são gentios, tá bom? E agora eles se tornaram membros da casa de Israel por ser membro da igreja, tá ok? Então, com isso, os gentios eles passaram a pertencer à igreja do Senhor. Porém, se eles rejeitarem esse evangelho, como ele é dito aqui no versículo 10, tá bom? Por iniquidade, o Senhor tirará dos gentios e levará novamente para a casa de Israel. Beleza? Então, irmãos, essa foi nossa aula. Então, foi algo bem legal que a gente aprendeu aqui a respeito de como Jesus Cristo ele veio e estabeleceu a lei nova, tá bom? Então, tudo que ele disse que na lei de Moisés foi cumprida e ele estabeleceu a nova lei, tá bom? Ele ordenou os 12 discípulos, deu autoridade para eles poderem realizarem o batismo. E claro, ele deixou muito claro assim, a nossa condição perante o Evangelho, né? Então nós temos que procurar fazer a vontade dele, guardar os mandamentos para que todas as coisas sejam acrescentadas. Obrigado por participarem da aula, por assistirem o vídeo. Deixe os comentários, compartilhe com seus amigos e deixe aquele like, tá bom?